Olá amigos do Outpack, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o canal Outpack, onde a gente fala de peças, de mecânica, de carro. E hoje a gente vai falar sobre o que olhar num carro usado quando você vai procurar para compra. Carro zero ficou cada vez mais difícil para a gente comprar no Brasil, com tanto imposto, tanta desvalorização do real. Ficou muito complicado e, de novo, o seminovo se tornou uma grande opção para você fazer um upgrade aí no seu carro. E mais gente vai procurar um carro que já teve um dono e precisa ser observado coisas diferentes, né? Então, a ideia desse vídeo é mostrar quais são as preocupações com mecânica. Parte documental e parte de histórico, de batidas, de sinistros, a gente tem a opção de fazer a vistoria cautelar, né? Que vai um pouco além daquela vistoria que a gente faz para a documentação para o Detran, que faz simplesmente a verificação de números de chassi, de motor, e acrescenta nisso todo um histórico que vai buscar no banco de dados de seguradora, indícios de reparo estruturais e te dá um histórico completo. Então a gente vai focar aqui no que a gente precisa se preocupar em termos de mecânica. A primeira coisa, se a gente vai comprar um carro seminovo, se a gente tiver a oportunidade de fugir de uma loja e comprar de um particular, é sempre interessante, traz mais informação do que se a gente comprasse em loja. Se possível, comprando de um particular, marcar para ver esse carro começando da garagem, onde ele fica estacionado. Lá você já consegue observar marcas de óleo no chão, marcas de vazamento no próprio ambiente onde o carro fica estacionado, que pode te dar algum indicativo. Outra coisa, se você compra de um particular, muito provavelmente o motor vai estar sujo. Ele não vai ter sido lavado e feito aquele banho de loja, aquela maquiagem que disfarça os defeitos do carro. Então, tanto em motor, onde você pode, quando você tem pó, observar sinais de vazamento, observar ressecamentos de mangueiras, oxidação de parte elétrica, de conectores de bateria, tudo isso são indícios que um carro, sem ter sido preparado para vender, facilita para você avaliar o tipo de manutenção que a pessoa dá. Uma dica interessante aí é marca de bateria. A pessoa que faz uma manutenção ok, ela não vai usar uma bateria, por exemplo, que precisa colocar água, precisa colocar líquido para fazer a manutenção dela. Ela já vai colocar uma bateria de um pouco melhor qualidade, uma bateria de um nome mais conceituado. É um indicativo aí do nível de preocupação da pessoa. Sempre é mais interessante a gente pegar um seminovo, um ex-proprietário que cuida do básico da manutenção. Então, a gente fazer aquele mesmo beabá que eu falei no vídeo que eu mostrei o que tem debaixo do capô, a gente vai deixar o card desse vídeo aqui em cima, é interessante para você fazer aquele passo a passo e analisar o que tem debaixo do capô do seu futuro carro. Passo seguinte que dá para a gente avaliar aqui também, num seminovo, é a questão de direção. Então, manobrar o carro esterçando de um lado até o outro, andando devagar para frente e para trás e reparando em sons, em estalos, é bastante interessante. A partida, se o carro estiver frio quando a gente vai começar a olhar, é bom a gente perceber a dificuldade de partida a frio desse carro ou não e os sons, né? A primeira partida é quando a lubrificação está pior, então você tem menos óleo circulando, né? Menos parede de óleo nas partes móveis do motor e a gente consegue reparar melhor os barulhos metálicos. E barulho metálico em motor é sempre indício de problema, possibilidade de problema futuro, né? Bem como a parte de fumaça também do escapamento. Observar a fumaça branca, se o carro tiver com álcool, é normal. Agora, fumaça azulada, por exemplo, já é uma coloração de óleo queimando, né? Então, isso aí é interessante a gente estar de olho. Próximo passo, ainda na história de começando a movimentar o carro, manobrando, saindo, andando, é verificar a embreagem. A gente fez um vídeo só de procedimentos para avaliar a embreagem e é bom você sentir a embreagem e colocar na conta. Não é algo que, se tiver ruim, condenar a compra do carro, né? Porque é uma manutenção de um custo intermediário, não é um custo alto, mas tem que ser levado em conta e descontado no preço final do carro. Se o carro tiver câmbio automático, a gente fez um outro vídeo de como testar, mas basicamente é isso também. A gente precisa testar realmente ré,
o D, as marchas que vão para frente, a gente precisa fazer uma simulação de uso e ver se o funcionamento está adequado. Da mesma forma, as funções elétricas, então limpadores, travas elétricas, acessórios, por exemplo, teto solar, faróis, é interessante a gente testar para ver se o funcionamento está pleno. Não vai te condenar à compra, mas vai te dar uma noção de um planejamento futuro de compra. Pneus. A gente fez um vídeo também específico sobre pneus e, da mesma forma, não é limitante, mas é interessante a gente fazer uma avaliação e ter a noção de quando a gente vai precisar trocar esses pneus e quantos quilômetros a gente vai rodar e fazer essa programação, já que, diferente de um carro de concessionária 0 km, você não vai estar tranquilo de se isentar de qualquer problema. Então, a ideia é a gente fazer a avaliação para evitar qualquer tipo de problemas. Freios. Também é interessante a gente andar com o carro e analisar o funcionamento e, principalmente, se luz de ABS não pisca, né? O ABS é uma manutenção mais cara que a gente tem que estar atento e avaliar muito bem se tiver um problema, se vale a pena entrar nesse problema para resolver. Falando de luz de ABS que pisca, qualquer luz andando com o carro que piscar ou ficar acesa é um ponto de exclamação grande. Então, luz de injeção, luz de antipoluente, esses indicativos são críticos, pois, como eu comentei em um outro vídeo que eu falava de carro parado no acostamento, os carros novos eles avisam quando vai vir um problema. Ele tem um sistema de backup para o carro continuar funcionando e uma informação por lâmpada para avisar o motorista para fazer a manutenção antes dele parar completamente, antes dele ficar sem funcionamento. Então, se acendeu, é sinal que precisa da manutenção. Então, levar isso em conta e, se for o caso, levar até uma oficina que tenha um aparelho de scanner para conectar na porta do sistema de diagnóstico do carro e fazer uma checagem eletrônica do que está contido no aviso do carro de manutenção. Por último, andando com o carro, ouvir os barulhos de suspensão. Então, procurar asfaltos que não sejam lisos, passar em buraco, passar em rua de paralelepípedo, para ouvir o tipo de barulho que o carro faz ou não. E aí a gente vai ter tanto barulhos de suspensão, quanto pode ter barulhos de acabamento. E todos eles dá para a gente resolver, mas tem custo. Então precisa ser colocado na conta para ver o que compensa. Carro usado, carro seminovo, requer paciência para a gente fazer a compra. Não dá simplesmente para bater o olho na foto e resolver que é aquele veículo que a gente vai comprar. Sempre ir olhar um carro usado acompanhado de uma outra pessoa que não esteja envolvido nessa compra emocionalmente, porque se você gostou da aparência, muito provavelmente você vai ficar cego para alguns detalhes, porque você vai querer efetivamente fazer a compra. Então, e com essas questões em mente, acompanhado e sem pressa. São as dicas importantes aí para você fazer um bom negócio e eu não tenho dúvidas de que a compra de um seminovo é a melhor que você pode fazer aí economicamente para você ter um carro legal e a um valor justo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que esteja pensando em fazer uma troca de carro, comprar um carro seminovo, se inscreve no nosso canal e nos acompanha nas redes sociais. Se você está pensando em comprar um carro novo e quiser colocar aí nos comentários qual carro seria o carro dos seus sonhos para o seu próximo veículo, deixa com a gente que a gente vai gostar bastante de conhecer e quem sabe a gente possa fazer um vídeo específico do carro aí campeão nos comentários. Obrigado, até a próxima!